pessoal, tudo bem? Começando mais um Casos e Negócios podcast, Dr. Fábio Luiz Franco, grande advogado, empresário aqui de Paranavaí. E olha, eu vou falar para você não pode perder. Eu vou soltar aí a introdução do Casos e Negócios podcast. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, Casos e Negócios podcast mais uma vez. Quero poder convidar você já a curtir já esse podcast aí, muito importante para nós, que você possa dar esse like aí, venha e se inscrever no nosso canal. E olha, você encontra Casos e Negócios podcast lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, TikTok, olha só, todas as redes sociais, hein, doutor? É isso daí. E ele está aqui, eu vou apresentar ele aqui, nosso grande Dr. Fábio Franco. E olha só, primeiramente eu tenho que fazer o nosso jabá aqui, tá, doutor? Vou fazer o nosso jabá aqui. Olha só, nosso patrocinador, Mensor Inteligência Tributária. E olha só, a Mensor possui uma inovação, tá, tecnológica, atuando em consultoria e assessoria tributária com inteligência, seriedade, competência e transparência, onde ela é constituída por sócios e equipe com habilidades multidisciplinares e experiência, inclusive, em empresas internacionais e auditorias Big Four, apresentando atendimento responsável e personalizado de acordo com preceitos éticos e normativos na busca de segurança e eficiência para o seu negócio. Você que é empresário aí, precisa saber como que está as suas contribuições fiscais, se está em dia, como que está as suas questões com o fisco aí. Mensor Inteligência Tributária, né, doutor, que o senhor acaba atuando aí, a Mensor aí, fala para um pouquinho para a gente aproveitar o jabá aí. Carlinhos, valeu, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falando com você aqui, com o seu público, do Casos e Negócios Podcast. A Mensor é uma empresa relativamente nova, que surgiu na época da pandemia. Nós enxergamos uma oportunidade de auxiliar os empresários, de identificar oportunidades tributárias, correção de rumos em relação à parte fiscal contábil, e ela evoluiu para hoje ter entre seus sócios contadores que já atuaram em empresas internacionais de auditoria. Tem sede em Londrina e filial em Curitiba. Nós temos profissionais atuando nesses dois escritórios e home também, que hoje muita gente atua home. E então nós temos bastante gente envolvida direto e indiretamente, além de inteligência artificial, tecnologia, que a Mensor também prima para essa atuação nesse segmento. A Mensor Inteligência Tributária para você aí, esse aí foi o nosso jabá aí, né? Aí é o nosso patrocinador daqui, importante. E aqui no estúdio, Dr. Fábio Luiz Franco, né? É isso aí, velho. Nosso convidado de Paranavaí. Nascido aqui em Paranavaí? Eu nasci em Maringá. Me formei na UEM e depois a minha vida, 3 anos de idade, mudei para cá e construí família, moro aqui. Então pode-se dizer que é pé vermelho mesmo. Sou paranavaense de coração, maringaense de nascimento. E o doutor, graduado em Direito já falou, né, pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, especialista e mestre em Direito, né, doutor? Na verdade, depois da minha graduação, até pela minha atividade, né, eu sou advogado, então sempre é um constante estudo para atender os clientes, né? Nós temos um escritório aqui em Paranavaí e então depois da graduação eu nunca parei, na verdade. Eu fiz uma especialização, depois uma segunda, mestrado, e aí vieram os filhos, a ampliação dos negócios no escritório de advocacia. Então, o magistério, né, a aula em faculdade, foi me ocupando e nessa carreira, né, de estudos constantes que o direito exige. Na verdade. E nesse meio aí, o senhor já exerceu o cargo como presidente da OAB, né? Foi em subvenções de Paranavaí e por 2 mandatos, né, foi conselheiro estadual da OAB de Paranavaí. Na verdade, isso na política de classe, né, é uma decorrência da atuação profissional. Então, aqui em Paranavaí eu exerci cargo com muita honra, né, de vice-presidente, de presidente, conselheiro da subseção também, e depois, por 2 mandatos, eleito conselheiro estadual da OAB Paraná.
E professor da universidade desde 1998. No longínquo 1998, já tem alguns anos. Faz tempo. E tem muitos advogados formados aí pelo Paranavaí. Bastante gente, muita gente. Tem noção mais ou menos quantos mais ou menos hoje profissionais aí que o senhor conseguiu e o senhor viu que se formou e passou por isso? Olha, é muita gente, né? São 25 anos, né? Todo ano antigamente formavam 2 turmas aqui na Unipar. E também já estou em pós-graduação, então é muita gente, eu não tenho nem noção. E até vou levantar essa curiosidade para ver quantas pessoas. E é bom, viu, Carlinhos, participar da formação é muita responsabilidade, mas é bom que você é uma troca de energia, então se mantém atualizado, rejuvenesce, porque você encontra pessoas com sonhos, né, da faculdade, de formar e exercer a profissão. É bem legal, isso me alimenta. A minha família também se desenvolveu aqui, meu pai é advogado, meu irmão também é advogado, então nos relacionamentos pessoais, profissionais ou não, acaba sendo conhecido, né? Especialmente por causa da universidade, que são muitos alunos de toda a região, né? E é bom reencontrar os alunos, porque às vezes eles, na graduação, eles não compreendem, né? Às vezes você exige uma postura, um comprometimento, mas sempre depois que a gente fala lá no 6º ano, o 7º ano, 8º ano, que é depois de formado. Que valeu a pena. Exatamente. E a gente mantém contato com ex-alunos até hoje. Até hoje, é isso aí. Então, mas na verdade aqui a sua especialidade hoje, né, é na parte de direito empresarial, né, doutor? Que o senhor já atua mais assim, frequente, né? A Franca Advocacia é uma sociedade de advogados, eu, meu irmão e meu pai, que atua nesse segmento, que é diferente da Mencio, né, que é uma outra empresa que eu sou sócio, que é voltado para no ramo da inteligência, da compliance tributária, auditoria, consultoria nesse segmento. Tá. Até a questão na parte hoje de direito empresarial, eu gostaria de entender assim um pouco, e a minha pergunta é, o que faz o direito empresarial e quais são suas principais características hoje? O direito empresarial é um ramo do direito, né? Uhum. A grosso modo, para entender, é o direito que cuida dos interesses das empresas. Então, nas negociações, orientação, envolve uma gama de multidisciplinar. Então, trabalhista da parte do empregador, negócios, direito bancário, tudo envolve nessa atividade empresarial. Então, doutor, até voltando para essa área da parte tributária e algumas coisas assim de julgamento do STF, teve uma decisão agora favorável aí, né, no último dia 8, a notícia ela ocorre assim, que as decisões definitivas sobre questões tributárias perdem eficácia com a decisão contrária do STF, onde a maioria, o plenário, definiu que os efeitos terminam imediatamente sem a necessidade de ação rescisória. O que afeta ao contribuinte com essa decisão do STF? Cara, essa é uma decisão muito importante, muito impactante, que tem preocupado aí as empresas que atuam nesse segmento e advogados também que atuam no direito tributário. E ela vai repercutir seriamente em todos os níveis, especialmente federal, União, mas é um entendimento que se aplica para os estados e para o município. O que foi essa ação? São 2 recursos extraordinários que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o Tribunal Guardião da Constituição, é ele que através de recurso ou através das ações constitucionais, analisa a constitucionalidade das leis que compõem o nosso complexo de normas que regula as relações humanas e as relações entre as pessoas e bens e utilidades da vida. E no aspecto do direito tributário, ela tem uma característica, uma relação continuada. O que é uma relação continuada? Um empresário ou uma pessoa física que paga o tributo, esse fato gerador e esse pagamento, ele ocorre reiteradamente. Então, nesses casos, o que o STF decidiu? Que quando o STF se manifesta através das ações constitucionais ou através de julgamento de um recurso que se entendeu de repercussão geral, o que é isso?
As ações constitucionais, a ação declaratória de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação de descumprimento do preceito fundamental, são ações que são propostas diretamente no STF para que ele analise normas que são imputadas como violadoras da Constituição, normas inconstitucionais. E essas normas podem ser normas que criam tributos. Né? Sim. Essa verificação da constitucionalidade através das ações também pode se dar, das ações constitucionais também pode se dar em julgamento de recurso, em que o STF vê que aquela questão ela tem repercussão geral, ou seja, não é só interessante para quem está com a ação, empresa X contra a União. Não, esse assunto aqui é um assunto que repercute de maneira para interessar toda a sociedade. Então, ele decidiu que nesse tipo de julgamento, ainda que, eu vou dar um exemplo, uma empresa entra com uma ação dizendo que o tributo X é inconstitucional. E esta ação é julgada procedente o pedido, esgotar todos os recursos, fez trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, e essa empresa ganhou, dizendo que esse tributo para ela é inconstitucional e ela não vai mais recolher. Porque por ser inconstitucional, ela não tem obrigação de pagar. Isso nós chamamos de coisa julgada. Então ela tem uma segurança. Ela provocou o Estado através de uma ação, depois de todos os recursos, o Estado, o Poder Judiciário, decidiu que era inconstitucional e ela deixou de recolher a partir desse reconhecimento. Se o STF for provocado em ações constitucionais ou em recurso com repercussão geral para tratar desse mesmo tributo X, e se ele reconhecer que é constitucional, por consequência, e esse foi o julgamento, automaticamente essa decisão transitada julgada, ou seja, a coisa julgada, perderia o efeito. Hoje, e o STF, esse era o ponto da discussão, você teria que entrar com uma ação rescisória para rescindir aquela ação que você tinha o pedido sido acolhido e que amparava você não recolher o tributo. Você teria que entrar com uma ação para rescindir. O STF decidiu que não, que a manifestação dele nas ações constitucionais, que nós chamamos de controle concentrado, ou de repercussão geral, gera efeito de imediato, não precisa de ação rescisória. O que isso quer dizer? E qual é o efeito do contribuinte? Qual é o efeito? Que ele sabendo de uma decisão, e aí é uma presunção da lei que, uma vez publicado, é de conhecimento de todos, ele teria que passar a recolher o tributo sem qualquer tipo de outra provocação da União, sem o fisco cobrar, nada. Ele tem que saber que houve um julgamento do STF daquele tributo X, que ele tinha uma ação favorável e que agora o STF diz que aquele tributo é constitucional e ele teria o dever de passar ao recolhimento. E nesse caso, e aí que é a gravidade, né? É num caso de contribuição social sobre o lucro líquido, de uma empresa que tinha uma decisão favorável para não recolher, e em 2007 o STF, na ação direta em constitucionalidade 15, reconheceu que a contribuição social sobre o lucro líquido era constitucional. E a manifestação do STF para dizer que a coisa julgada, aquela ação da empresa, perdia o efeito, já com o julgamento dessa ação direta em 2007, ele foi definido esse julgamento de 8 de fevereiro de 2023. Então, o que isso ocasionou? O STF está dizendo, olha, empresa, aquela ação que você tinha ganho, quando o STF julgou a ação direta de constitucionalidade lá em 2007, que o tributo era constitucional, você tinha que fazer o recolhimento. E o fisco não precisaria entrar com uma ação para rescindir aquela decisão transitada julgada que era favorável. Então, e esse entendimento que nas relações continuativas tributárias, a manifestação do STF em controle concentrado através das ações constitucionais ou em recurso de repercussão geral, que reconheça a constitucionalidade de um tributo, a partir da publicação da ata de julgamento, ele já cessa os efeitos de todas as decisões de todas as pessoas em sentido contrário, independentemente da ação rescisória.
qual que é a consequência? Que a partir desse evento ele passa a ter que recolher. Então, nesse exemplo desse julgamento, 2007. nessa empresa, em tese não, na prática, ela passou a ser devedora da contribuição social sobre lucro líquido por conta desse entendimento pronunciado agora, desde 2007. É evidente que o fisco não vai cobrar desde 2007, que ele tem um prazo pressional de 5 anos. Mas ela era devedora, segundo essa compreensão da STF, de tributos desde 2007. Mas o contribuinte vai ter que pagar nesse caso, 2007? Nesse caso, o fisco não vai poder cobrar 2007 porque tem impressão dos últimos 5 anos. Mas, em princípio, ela é devedora desde 2007 e só não vai poder ser cobrada porque tem a prescrição que o fisco só pode cobrar os últimos 5 anos. Então, o que o STF interpretou nas fundamentações lá do julgamento dos ministros? Ele equiparou esse pronunciamento, nesse julgamento dele em ações constitucionais no controle concentrado ou de recurso com repercussão geral, ele equiparou esse pronunciamento como se fosse uma lei nova. Então, por exemplo, se tivesse uma lei nova criando um tributo ou reconhecendo que ele é constitucional, não é objeto da lei, mas criando um tributo, todas as pessoas não têm que fazer o recolhimento? Sim. Ele está equiparando o resultado de um pronunciamento do julgamento do STF nessas ações constitucionais de controle concentrado ou em recurso de repercussão geral, o efeito da lei. E aí que eles discutiram que essa decisão não modularia efeito, que foi 6 votos a 5, a questão da modulação de efeito. O que é a modulação de efeito, Caim? O tribunal, o STF, por ter apreciado essa questão de que o julgamento dele não precisa entrar com ação rescisória, que já fica, a partir da publicação da ata, já perde o efeito, a primeira vez que ele se manifestou específica e expressamente sobre o assunto foi agora. Então, os ministros discutiram se essa manifestação que o STF teve agora em fevereiro, ele poderia resguardar as empresas que tinham decisões favoráveis e que o STF julgou de maneira contrária a ela tinha que discutir o de resguardar, de modular o efeito para dizer, olha, essa decisão, esse entendimento, essa aplicação em decorrência dessa compreensão vale a partir do presente julgamento. Mas por 6 votos a 5, o STF decidiu que não tinha que modular os efeitos. Por quê? Porque as ações constitucionais, nesse caso, aquela de 2007, que tinha julgado contrário à ação que a empresa tinha, salvo engano, desde 1989, ela não precisaria de ação rescisória, porque se o STF, que é o guardião da Constituição, fala que é constitucional, essa decisão já gera efeito imediato. A primeira manifestação específica sobre esse assunto foi nesse julgamento, e isso que causou essa preocupação e toda essa consequência. Então, todas as ações de questão tributária que o STF julgou nessas modalidades, em ações constitucionais ou em recurso com repercussão geral, que são contrárias às ações que as empresas tinham e que elas deixaram de recolher tributos por conta dessas ações, a partir da publicação da ata dessas ações que o STF julgou, contribuição social sobre líquido é uma, e tem outros exemplos, o terço constitucional, então elas perdem o efeito e a partir da data da publicação de ata de cada ação dessa ou de recurso de repercussão geral, independentemente de ação rescisória, o contribuinte teria que saber disso e passar a recolher o tributo e, portanto, podendo ser cobrado. Doutor, ele tem uma questão também aqui que é bem polêmica agora, que último dia 8 também, que o STF acabou julgando também. O STF, na verdade, ele está agora bem, não sei se depois da política questão até partidárias aí, mas vamos deixar essa questão de política de lado. Mas tem a ver também, que é uma notícia aqui, que eu vou falar aqui, no último dia 8/2, teve um julgamento onde o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu, por maioria, que a apreensão de CNH e passaporte por dívida é constitucional. E a minha pergunta doutor, assim, pode isso pode a retenção, assim, reter a CNH e passaporte por causa de dívida?
esse foi mais um julgamento numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PT, que questionava um artigo do Código de Processo Civil de 2015, é uma legislação que era de 73 e mudou em 2015, que prevê que o juiz pode tomar medidas atípicas, diferentes daquelas usuais de penhorar um bem, um carro, e vender o bem para que com o produto da venda o dinheiro faça pagamento. Então, medidas atípicas para que torne efetiva uma execução. Entre essas medidas atípicas, a apreensão de CNH. E na ação ele citou outros exemplos. Apreensão de CNH, de passaporte, bloqueio de cartão de crédito. Bloqueio de cartão não está na ação, mas é uma hipótese também, de crédito do cartão. Na ação, proibição de participar de concurso público ou de licitação. E o STF, então, apreciando essa ação direta de inconstitucionalidade, o número dela é 5.941, quem quiser consultar, isso é público, por maioria, só o ministro Fachin que ele não acolhia o pedido em relação, só permitia essas medidas na dívida por alimentos. Nas demais dívidas de valor, não. Mas o STF decidiu que essa norma não é inconstitucional, então que o juiz pode, observados determinados requisitos, num processo de execução, tomar medidas como a apreensão de CNH ou de passaporte, visando dar efetividade à prestação jurisdicional. Efetividade é o trabalho da justiça. Porque quando nós falamos da dívida, normalmente se olha a pessoa do devedor, né? E na verdade você tem que considerar que são pessoas. A Constituição, lá no artigo 1º, lá nas garantias sociais e individuais, princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, tem que observar. Mas no processo nós temos duas pessoas, o credor e o devedor. O credor está lá no Poder Judiciário, por quê? Porque o devedor tinha a obrigação de pagar, seja em decorrência de qualquer negócio, um contrato de locação, um empréstimo, um cheque, né? E não pagou. Então, ele teve que ir para o Poder Judiciário porque ele não poderia, com as próprias forças, ir receber o devedor. Então, ele provoca o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, as medidas típicas no processo de pretensão pecuniária é a penhora de bens. A ação de alimentos e a execução de alimentos, ela permite a prisão. Um caso que permite a prisão civil por dívida de alimentos, no máximo acumulado 3 parcelas. Né? Nas demais dívidas de pagar, não se admite prisão e não se tinha previsão de outras medidas a não ser a penhora e bloqueio de bens do devedor. Mas o que acontecia? Se procurava lá nos registros de imóveis, não tem nenhum imóvel no nome do devedor. No Detran, não tem nenhum veículo no nome do devedor. E nas pesquisas, imposto de renda, nada no nome do devedor. E entra nas mídias sociais, o devedor está lá, né? Com viagens internacionais, carrinho por exatamente, ostentando veículos. Então, o juiz, correntinha de ouro. Exatamente, o juiz pode, apesar que o ouro, né, se não for, o ouro pode ser penhorado. Né? Então, tem algumas, a lei também estabelece algumas impenhorabilidades. Os bens que guarnecem a residência, a televisão, o ar-condicionado, o sofá, não pode ser penhorado em dívida de valor, né? Mas, por exemplo, você entra numa casa, ela tem 10 ar-condicionados, pode penhorar. Aí eu tenho uma coleção de bebida cara, isso pode ser penhorado. Aí eu tenho um quadro de obra de arte que tem um valor, pode também ser penhorado. Mas desde que isso esteja declarado, tem que ter declarado. Ele tem que existir. O problema é que às vezes você não acha bens do devedor. E aí? Aí então a execução ela é feita no interesse do credor, porque é ele que está provocando o Poder Judiciário, porque o devedor não cumpriu a obrigação. Mas isso não quer dizer que é ilimitado, né? É feito no interesse do credor, mas da maneira menos gravosa para o devedor. Então, se você tiver vários meios de poder executar, então você vai penhorar bem, você não vai tomar medidas mais drásticas. Então, esse artigo permite que o juiz tome outras medidas, além daquelas típicas, para que consiga receber ou fazer efetiva a prestação jurisdicional, ou seja, fazer efetiva a atuação do Poder Judiciário
para que o credor, que não tinha recebido do devedor, receba. Né? É lógico que quando você apreende uma CNH, isso não vai transformar em dinheiro, não vai entrar dinheiro no bolso do credor para pagar a obrigação dele. Mas ele vai precisar dirigir, né? Exatamente. Então são medidas, a lei fala indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, mas são medidas para que se entenda que não são típicas e que fazem com que o devedor, por uma incomodação, coerção, ou por uma indução, ou por subrogação, o devedor e o Estado consiga fazer com que aquela obrigação que o credor foi procurar o recebimento no Poder Judiciário perante o juiz, ela se efetive no mundo dos fatos. Então, por exemplo, alguém que estava lá com viagem internacional, você prende o passaporte dele, ou prende a CNH. Então, isso vai criar um incômodo, uma coerção que pode fazer com que o devedor vá lá, deixa eu procurar meu credor, o Carlinhos aqui. Carlinhos, eu estou te devendo lá, eu sei que você executou, eu não consigo te pagar tudo, mas eu te pago 80% em 4 parcelas. Ok, vamos fazer essa transação, e aí libera a minha carteira, pagou, extingue o processo e resolve a situação no mundo dos fatos. É isso, a intenção é essa. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade, o PT queria que o STF, o pedido foi nesse sentido, declarasse que essa previsão normativa era inconstitucional abstratamente. Se declarasse constitucional, ela não poderia ser mais utilizada pelo Poder Judiciário. E, assim como tem princípio constitucional que garante a dignidade da pessoa humana, a Constituição também prevê o acesso à justiça, não o simples fato de você poder ir ao Poder Judiciário, mas que a atuação do Poder Judiciário seja efetiva no mundo dos fatos. E, assim, efetiva num tempo razoável, né? E que resolva, e o problema é que a grande maioria dos processos, o travamento da atuação da máquina estatal do Poder Judiciário e das nossas relações humanas geram obrigações de pagar. Então, quando você faz um contrato de locação, uma compra e venda, você vai no mercado, é uma obrigação de pagar. Você pega um bem, vai lá e faz o pagamento. Né? Então, essas obrigações de pagar são as que ocorrem na maioria das relações entre as pessoas. Então, e são elas que estão no Poder Judiciário e são elas que geram o emperramento do Poder Judiciário. Uma trabalhista, por exemplo, entrou com reclamação, reconheceu o direito trabalhista e foi atrás de bens da empresa, ela não tem mais bens. Foi atrás de bens do sócio, não tem mais bens. Mas está lá o sócio postando no Facebook ou a empresa ostentando de qualquer outra maneira. Nesse caso, CNH, se a execução se voltar contra o sócio, uma desconsideração, e esse sócio está lá com carrões, viagem internacional, não pode bloquear? Eu não fiz muito. Você não fez muito aqui, não, mas fez sim, né? Eu agradeço a sua participação. Foi bem? Fácil, leva pela primeira vez aí, pelo jeito aí. Eu tenho como eu sou professor há muitos anos, e se deixar eu fico falando aqui. O senhor dá aula ainda? Não. Ainda dou, estou na Unipar ainda. Estou na Unipar ainda? Exatamente, estou lá com... Inclusive tem um filho também, né? O senhor dá aula pro Fábio Filho? Não? O Fábio Filho, ele na verdade fez intercâmbio e tal, e agora ele ficou um ano fora do país, e por isso ele... Eu falo atrasar, mas não atrasa, né? Porque são experiências, isso é um ganho de vida. Então ele foi aprovado, e inclusive em outros... na Universidade de Ponta Grossa, Maringá, e eu quis que ele fizesse aqui na Unipar Paranavaí. Então, ele é acadêmico do primeiro ano, terminou o primeiro ano e vai entrar no segundo ano. Eu ainda não dei aula, mas provavelmente, se tiver por aqui ainda na Unipar, provavelmente lá no quarto, no quinto ano ele vai passar. Se tiver que dar umas puxões de orelha no meio da sala de aula, vai ter que dar aula ou não? Ou não existe isso? O tratamento em sala de aula vai ser igual. E às vezes você é até mais rigoroso com o filho, né? Eu vou procurar me policiar para que eu consiga não ser mais rigoroso com ele do que com os demais alunos. Mas eu falo para ele, e falo para... Eu estava escutando antes de vir aqui conversar com você, que a felicidade agora você consegue treinar para ser feliz, né? Sim. E uma das coisas... que fala assim que o sucesso traz a felicidade. Não, eu acho que é o contrário. É a felicidade
que traz sucesso. Então, você tem que fazer as coisas, ser feliz naquilo que você faz, que você vai ter sucesso na vida. E começa dentro de casa, né, doutor, essa felicidade, né? Não adianta nada você querer ser feliz aqui fora, mas se você não for feliz... tem que ser treinado, né? Porque nós não vivemos no mundo da Xuxa, que diz, né? É tudo perfeito, né? Você tem que saber as derrotas, entender, absorver e superar e ir atrás dos seus objetivos, das vitórias, superando as dificuldades e conseguindo os objetivos na vida, mas sempre com respeito ao próximo, né? Com amor, com cuidado, sempre assim. É isso aí, falou o nosso doutor Fábio Franco aqui conosco. Doutor, eu agradeço pela essa participação, obrigado por estar vindo aqui nos nossos estúdios, né? Eu creio que eu aprendi muito e assim, a nossa intenção mesmo é levar a informação para o público de uma forma assim que eu creio que deve ter entendido. Eu agradeço, Carlinhos, o bate-papo aqui é sempre prazeroso. Agradeço, doutor. E espero que tenha contribuído de alguma forma para os seus seguidores. Não, sim, E se tiver alguma pergunta, o seguidor que se inscreveu no canal, deu o like, pode mandar uma pergunta. Se você pode colocar aí nos comentários, a gente vai estar respondendo, né, doutor? Exatamente. Eu, outros colegas da Departamento, outros profissionais. Danilo, né? A gente acabou não citando aqui o nome deles, mas para Wilson, tanto Caio e advogados aqui em Paranavaí vários. Verdade. E assim, desejo sucesso. E eu também, foi um bom bate-papo, como eu dizia, sucesso aí para o Casa e Negócio Podcast e para os seus seguidores, um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal, até mais. Olha, você que não curtiu, curte aí já, é muito importante para nós, tá bom? Deus abençoe, se vemos aí nos próximos Casas e Negócios.